Boa noite, meus irmãos. Vamos começar o nosso estudo de hoje, começar orando, mas antes, apenas informar para aqueles que estão nos acompanhando pela internet que os demais estudos se encontram disponíveis no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Há também, neste canal, vocês poderão encontrar ali estudos introdutórios sobre a escatologia reformada. Foram estudos apresentados, trazidos pelo reverendo Erley, um dos nossos pastores. Todos estes estudos se encontram disponíveis para a nossa edificação e você pode, além de assistir, quem sabe num estudo como esse, o assunto passou tão rapidamente, não deu para acompanhar muito bem, você pode voltar neste canal, assistir a mensagem novamente e ainda compartilhar para que mais e mais pessoas possam ter acesso a explicação da Palavra de Deus, particularmente aqui do livro do Apocalipse. Hoje o nosso estudo é de número 74. Na próxima semana chegaremos, se Deus assim permitir, à penúltima mensagem do livro todo do Apocalipse. Agora no mês de dezembro, estaremos encerrando todo este livro e a partir do mês de fevereiro do próximo ano, nós iniciaremos uma série de exposições na primeira epístola de Tessalonicenses. Muitos assuntos que Paulo trata na sua primeira epístola aos Tessalonicenses foram assuntos tratados no livro do Apocalipse e tem uma relação muito interessante. Nós teremos essa experiência no próximo ano, se o Senhor assim nos permitir. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por este dia na Tua presença e por tudo que nele o Senhor fez a nosso favor, nos livrando de perigos, nos livrando da morte, guardando a nossa vida de ciladas espirituais, dando-nos forças contra as tentações, contra as pressões que militam, ó Deus, para que não sirvamos ao Senhor com fidelidade e não observemos a Tua palavra. O Senhor, durante todo esse dia, guardou a nossa vida, nos sustentou, derramou sobre nós a Tua graça. E aqui nós queremos inicialmente reconhecer a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, a Tua paciência para conosco e o modo como tão amorosamente o Senhor tem nos acompanhado e nos guardado as vidas. Louvado seja o Teu nome, Pai. Pedimos ao Senhor que abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento e nos permita compreender a Tua palavra, a porção que estaremos estudando aqui nesta noite. Que o Senhor edifique, ó Deus, a nossa vida na Tua presença e ajuda-nos a viver uma vida santificada pela confiança de que Jesus Cristo morreu por nós, morreu para nos perdoar os pecados, cumprindo e satisfazendo completamente a Tua justiça no nosso lugar. Abençoa-nos assim, Senhor, nós Te pedimos isto e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no último estudo, nós focamos a nossa atenção aqui nos versos 6 e no verso 7 do capítulo 22. Para efeito aqui de contexto, capítulo 22, no capítulo 21, se João está vendo descrições da igreja como sendo uma noiva ataviada para o noivo, e depois essa descrição ela muda, muda de perspectiva, e João vê a igreja como uma cidade gloriosa, grandiosa, gloriosa, segura. No capítulo 21, ainda descrevendo a igreja como uma cidade. Mas quando nós entramos no capítulo 22, muda a percepção. Agora, nos parece que João está descrevendo um local, o local onde os santos estão presentes e a glória de Deus resplandece sobre todos eles. Ao mesmo tempo que João, no capítulo 21, descreve a igreja como uma cidade, no capítulo 22, o foco está na cidade como um local da habitação de Deus. E é nesse sentido que nós vemos no primeiro verso, a presença do rio da água da vida. É um dos benefícios que Deus providenciou e providencia para todos os santos. No verso 2 está presente a árvore da vida. No verso 3, não há qualquer maldição dentro dessa cidade. Não há qualquer tipo de situação que possa produzir tristeza, dor, mágoa, ressentimento, qualquer tipo de pecado, porque o trono de Deus e do Cordeiro estão presentes neste lugar, no meio do seu povo, no meio da igreja.
Ainda entre os versos 3 e o verso 4, vemos uma outra providência da parte de Deus. Os santos estão presentes diante do trono do Pai e do Filho, e eles estão marcados na fronte, selados na fronte, com o selo de propriedade. Estes são os santos, os bem-aventurados, que agora podem desfrutar eternamente das maravilhosas bênçãos reservadas por Deus e pelo seu Filho a todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Então nós temos no verso 1 a presença do rio da água da vida, no verso 2 a presença da árvore da vida, no verso 3 o trono do Pai e do Filho, e ainda no verso 3 e o verso 4 os santos estão presentes, e sobre suas frontes tem a marca, do seu nome. No verso 5, diz ainda que resplandece sobre os santos a glória de Deus, e eles reinam com ele pelos séculos dos séculos. A glória de Deus cobre todos os santos, todos os servos do Senhor. Veja que maravilhosa realidade que João está tendo diante da sua percepção e registrando isso para a igreja, trazendo conforto, trazendo esperança para toda a igreja. Então aqui no verso 5, João encerra essas visões que ele está tendo destas glórias reservadas na eternidade para os santos. O verso 6 e o verso 7, ele inicia uma nova etapa chamada doxologia do livro. E daqui, do verso 6 até o verso 21, nós temos 7 exortações. 7 exortações. A primeira é que estas palavras são fiéis e verdadeiras. E a garantia de que essas palavras são fiéis e verdadeiras está justamente naquele que dá a revelação ao anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer. Nós lemos que no verso 16, que quem enviou o seu anjo para testificar essas coisas foi o próprio Cristo. Então, a primeira exortação aqui, verso 6, é para que João registrasse todas essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. E esta garantia é dada por aquele que as profere, por aquele que as oferece. É o próprio Senhor Jesus, através do seu anjo, quem está se comunicando com o apóstolo João. Tá? Então, o verso 7 termina dizendo que felizes são todos aqueles que guardam as palavras do livro desta profecia, porque eles, guardando as palavras dessa profecia, eles estão se preparando para a vinda de Cristo. É assim que começa o verso 7. Diz a promessa: eis que venho sem demora. Jesus está voltando. E todos aqueles que leem as palavras dessa profecia e confiam nessas palavras, eles se preparam vivendo uma vida piedosa, vivendo uma vida santa, de obediência àquilo que neste livro e também nos demais de toda a Escritura foram dados para que nos preparemos para esse grande e maravilhoso dia, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira exortação. E hoje nós estaremos vendo o texto que se encontra no verso 8 até o verso 15. Verso 8 até o verso 15. Essa é a passagem que nós estaremos estudando aqui. Vamos ler a passagem a partir do verso 8, que diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Verso 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esta é a palavra de Deus, é isto que ela nos ensina, é isso que ela tem para nos comunicar nesta noite. Vamos já ao texto. O texto é um pouco longo e já fiz aqui a revisão, como normalmente eu faço, e agora vem a explicação dessa passagem para nós. Bem, o texto começa dizendo assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. João indica aqui, nessa passagem que nós lemos, aliás, vai até o verso 17, até o verso 17, 3 exortações. A primeira, a adoração deve ser oferecida somente a Deus. Ele vai falar isso nos versos 8 e no verso 9. Nos versos 10 até o verso 15, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. A última parte aqui, dessa porção da Escritura, vem a outra exortação: Jesus está retornando para cumprir o que prometeu. Nós veremos essa parte na próxima semana, no próximo estudo, os versos 16 e verso 17. Hoje, como já foi dito, nos limitaremos apenas aos versos 8 até o verso 15, onde João, mais uma vez, está enfatizando a necessidade de adorarmos somente a Deus e também trazendo a consciência de que o Senhor, quando voltar, haverá de retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, a primeira exortação que João traz aqui, dentro dessa porção da Escritura, é que a adoração deve ser oferecida somente a Deus. Ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Ele iniciou indicando como reagiu ao término das visões, afirmando que pessoalmente ouviu e viu as coisas que relatou, ou seja, as coisas gloriosas da cidade eterna, que ele tinha acabado de trazer a revelação aqui. São visões tão impressionantes e tão profundas que talvez as igrejas poderiam ficar na dúvida: será que realmente João teve essas visões? João estava velho, ele estava preso na ilha de Patmos, foi uma ilha grega, foi levado para lá para trabalhar, fazer serviço escravo nas minas de carvão. E talvez alguém poderia ter ficado com dúvida: será que João realmente, porque a visão foi tão gloriosa, foi tão profunda, e alguém poderia simplesmente dizer: será que realmente João teve essa visão? E João começa dizendo: sim, eu sou quem ouviu e viu estas coisas, trazendo esta confiança à igreja de que todos aqueles registros que ele estava oferecendo, de fato, eram registros fiéis e verdadeiros daquilo que ele tinha visto, dessa promessa que há de se cumprir plenamente no dia do Senhor. Na sua primeira epístola de João, antes de tratar os assuntos pastorais, o próprio autor do livro do Apocalipse iniciou afirmando o que era desde o princípio. Olha só o que ele diz: o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ele está aqui se referindo não somente a ele, mas a todo o colegiado apostólico. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aí mais adiante ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Aqui em Apocalipse, ele faz basicamente a mesma referência. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, essas revelações, essas informações que João recebeu, elas foram verificadas por esses dois sentidos, por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele viu. Por isso ele anuncia. Sua intenção foi a de transmitir confiança no testemunho. Ele ouviu e viu pessoalmente, mas também afirmar a sua autoridade apostólica diante das igrejas, porque ele está dizendo: eu, João, eu não estou aqui trazendo para vocês algo que eu ouvi falar,
Eu não estou aqui trazendo para vocês algo que alguém viu e que me narrou. Não, eu pessoalmente ouvi e vi essas coisas. E ele está aqui, certamente, reivindicando a sua autoridade no fechamento deste livro. De que ele, como apóstolo, tendo autoridade e esta visão, poderia sim anunciar essas coisas e essas coisas serem acatadas, serem recebidas com confiança, porque quem as estava comunicando era o apóstolo. João está, portanto, afirmando aqui a sua autoridade apostólica diante das igrejas para testificar a verdade das palavras da profecia. No verso 18, ele volta a dizer: eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Veja, ele está, ao dizer, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, ele está testificando que esses fatos foram exatamente assim vistos e ouvidos, e afirmando ou reafirmando a sua autoridade diante da igreja. Literalmente, esta frase no texto grego se traduz assim: e eu, João, o ouviu e viu isto. E eu, João, o ouviu e viu isto. Notamos uma forte ênfase que ele deu a si mesmo. Eu, João. E aqui nós temos no grego um artigo, ró, que poderia ser traduzido também com o qual. Ele está trazendo a ênfase para si mesmo como aquele que recebeu a mensagem. Eu, João, o qual ouviu e viu isto. Então ele está aqui trazendo essa ênfase para si como aquele que recebeu a mensagem por meio da audição e visão, como base para um testemunho legal. A testemunha, ela só fala de algo que ela ouviu ou de algo que ela viu. Não pode atestar nenhum fato por aquilo que ela sentiu, mas por aquilo que ela viu ou que ela ouviu, ela pode atestar. Então, lendo o que está no verso 18, certamente o que João está tentando comunicar para a igreja é esta confiança nos fatos que foram registrados, bem como também fazer uma afirmação da sua autoridade apostólica como aquele que está anunciando, porque tem autoridade para anunciar essas coisas à igreja. A segunda parte do verso 8 diz assim: e quando as ouvi, estas coisas, e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Novamente, como registrado no capítulo 19, verso 10, nós vimos isso anteriormente, João se mostrou impressionado com as coisas que o anjo havia revelado. E, mais uma vez, como mensageiro às igrejas, se precipitou prostrando-se aos pés do mensageiro angelical, cedendo à tentação de adorá-lo. Ele repete o mesmo erro. Agora você imagina, quem está fazendo esse registro é o apóstolo João. E ele denuncia a si mesmo no próprio livro, dizendo lá no capítulo 19, quando eu ouvi essas coisas, eu me prostrei diante dos pés do anjo e ele me repreendeu. Aí depois ele descreve a cidade que ele viu, a Nova Jerusalém, como local da habitação de Deus, ou seja, a igreja, o povo de Deus, o local da habitação de Deus. E ele, tão impressionado com aquilo que ele tinha visto, ele mais uma vez registra a sua reação. Ele se prostrou diante daquele anjo e o adorou. O livro do Apocalipse consiste da revelação de Jesus Cristo. O livro começa no capítulo 1, verso 1, já dizendo qual é o centro desta revelação, qual que é o propósito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o livro, ele consiste em revelar Jesus Cristo e foi projetado com o objetivo final de inspirar a adoração a Deus, mas, se não cuidarmos, podemos perder essa atenção. Inúmeras vezes, no decorrer de todas essas semanas,
desses últimos 2 anos, expondo o livro do Apocalipse aqui, inúmeras vezes eu citei, olha, nós não podemos perder a noção de que este livro tem como finalidade revelar Jesus Cristo, porque vamos vendo os eventos profeticamente realizados diante da visão de João, todas as coisas terríveis e maravilhosas acontecendo, e podemos desviar a atenção de que a finalidade é revelar a glória, a autoridade, o caráter de Jesus Cristo, por meio de todos esses eventos escatológicos. Então, o livro tem este propósito de revelar Jesus Cristo e projetar a nossa adoração a Cristo. É isso que nós vemos no capítulo 5. Depois de ter sido revelado o Pai sentado no trono no capítulo 4 e recebendo a adoração, como lemos no verso 8, melhor dizendo, do capítulo 4 até o verso 11, o Pai recebendo adoração e adoração, vemos a mesma coisa acontecendo com o Filho a partir do verso 8 do capítulo 5, quando ele se dirige até aquele que está sentado no trono e lhe toma da mão direita o livro, e aí neste momento o que acontece é que, verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles estavam entoando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E aí ele continua no verso 5 do capítulo 5. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Agora ele está falando da adoração dos redimidos. E proclamando em grande voz, verso 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, verso 13, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é o propósito de todas as revelações do livro de Apocalipse, de inspirar essa adoração celestial, de inspirar essa adoração terrena, de convergir seres como os 4 seres viventes, os 24 anciãos e todos os redimidos diante daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, rendendo glórias e louvores pelos séculos dos séculos. Esta é a finalidade. A adoração, ela deve ser sempre ao Pai e ao Filho. E lendo o livro de Apocalipse podemos perder isso de noção. Lemos as terríveis punições da parte de Deus contra a humanidade caída, a humanidade rebelde e idólatra, e ficamos assustados, desanimados, amedrontados, quando na verdade o sentimento que deve ser produzido no nosso coração é de louvor, porque Deus é justo e Ele pune todos os seus inimigos. No entanto, para com os seus, Ele redime, Ele resgata, Ele arrebata, Ele salva e Ele os introduz no estado de glória eterna. Então, o livro do Apocalipse, ao ler todo ele, deve encher o nosso coração de adoração. Mas João comete o mesmo erro, de depois de ter recebido aquelas revelações, ele se precipita e se prostra diante daquele anjo para adorá-lo. E a repetição desse fato, no final do livro, traz à tona a séria advertência de que todos devem reconhecer a Deus como o único digno da nossa mais alta confiança e adoração. Verso 9, nós lemos o seguinte: então ele me disse, vê, a reação do anjo foi esta: não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Novamente o anjo respondeu, proibindo João de adorá-lo.
considerando que ele era uma humilde criatura a serviço de João, bem como dos profetas, e de todos os demais que, conhecendo a mensagem do livro, obedecem às suas palavras. Essa é a atitude do anjo diante de João. Ele o repreende, dizendo: você não pode fazer isso, você deve adorar somente a Deus. O mensageiro recusa a adoração pela mensagem que ele está portando. Infelizmente, nos nossos dias, muitos pregadores habilidosos se sentem confortáveis com uma admiração que já extrapolou os seus limites. E as pessoas estão, na verdade, oferecendo são adorações. E deveriam, cientes da sua real condição como servos, repreenderem e rejeitarem qualquer adoração, qualquer forma de admiração que tem os contornos, na verdade, de uma adoração. Uma coisa é você reconhecer de uma maneira grata e até, diria, estimulante, você chegar numa pessoa como Eliseu, dizer: como você canta bem, você rege bem a orquestra, você tem o comando, né? E consegue manter a harmonia dentro de uma orquestra. Você está de parabéns, meu irmão, pela sua habilidade, pela sua competência, pela sua seriedade, pela sua virtude de tratar as coisas de Deus com tanto esmero, com tanta dedicação. Outra coisa é quando eu trato, por exemplo, usando o Eliseu aqui como exemplo, né? Eu extrapolo a minha admiração e o meu reconhecimento justo da sua competência e passo a sujeitar a minha fé e a minha confiança ao Eliseu. De modo que, se ele deixar de fazer o que ele está fazendo, a minha fé perde o sentido, a minha vida perde o sentido. E eu me sinto completamente abalado. E o pior, se o Eliseu deixar a nossa igreja. E agora, nunca mais seremos os mesmos. Isto já é um sinal, um sintoma de que a admiração já extrapolou o seu limite e já se transformou em adoração. O que João faz aqui diante do anjo? Ele se prostra diante do anjo, ele se rende diante do anjo. E eu me lembro aqui nos campos de batalha, principalmente Idade Média, nós vemos isso nos filmes pelo menos, que os soldados, os exércitos, quando eles eram vencidos, eles se prostravam, eles levantavam as mãos como sinal de rendição, de entrega, se entregando completamente ao poder do seu inimigo. E João está aqui se prostrando, são duas coisas: ele está se prostrando diante do anjo, se rendendo aos poderes do anjo e ainda o adorando. E o anjo, por ser santo, está dizendo, o repreende e dizendo: não faças isso, eu sou conservo teu, eu sou uma mera criatura a seu serviço, assim como dos profetas e de todos os demais que, conhecendo a mensagem desse livro, obedecem às suas palavras. Mesmo tendo repetido o erro, a lição que João transmite ao registrá-lo, ele poderia muito bem, como pecador que era, né? João era um pecador, omitir isso do livro, mas ele fez questão de registrar. E por que ele fez questão de registrar? Havia uma intenção, havia um propósito, e certamente foi de prevenir os seus destinatários do mesmo erro, de chamar a atenção para o dever de honrar a sua fonte. Verso 16 revela qual é a fonte dessa revelação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esta revelação não tem como fonte o anjo, para que o anjo seja alvo da adoração. Essa revelação tem como fonte o próprio Senhor Jesus. Então é Ele quem deve ser adorado. Ele nos chama a atenção para o dever de honrar a fonte, visto que as bênçãos não residem nas visões, mas na fidelidade às palavras deste livro. É o que o texto diz: e dos que guardam as palavras deste livro. Tal exortação também pode ter sido necessária pelo fato de João ter confundido o anjo com Cristo, pois diante de tal revelação
ele disse: quando o vi, caí a seus pés como morto. Lá no capítulo 1, ele está ouvindo a voz como de muitas águas. Ele se vira para saber com quem estava falando com ele. E ele viu o Senhor Jesus de uma forma gloriosa no meio de 7 candeeiros. E este ser maravilhoso, sublime, glorioso, tinha na sua mão direita 7 estrelas. E é ele quem se apresenta ali como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E João fica tão impressionado, reconhecendo diante de quem ele estava. Aí ele diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. João sabia que Jesus era digno de adoração. E esse anjo, por ser um anjo glorioso, diante de João, ele pode também ter confundido Cristo com ele e se prostrou. E o anjo teve que dizer para ele: olha, não sou como aquele que unicamente é digno de receber adoração. Em outras palavras, levanta, não faça isso. Eu sou apenas servo, mensageiro, como nós lemos aqui no verso 16 do capítulo 22, um mensageiro da parte de Cristo, mas não o Cristo. E o mensageiro, normalmente ele se confunde com aquele que o envia, né? Vamos lembrar aqui daquelas passagens dos evangelhos, Mateus, Lucas. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, diz que os discípulos, depois de enviados, aqueles 70 de 2 em 2, até as aldeias e cidades da Galileia, anunciando quando Jesus haveria de passar por aquelas cidades e aldeias, muitas pessoas, eles tiveram que expulsar demônios de muitas pessoas, usando o nome de Jesus. Só de chegar na cidade, eles, como representantes, embaixadores de Cristo, os reinos das trevas, os poderes das trevas começaram a entrar em convulsão, porque Cristo estava sendo anunciado, ele estava chegando. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha jornal como nós temos hoje. Então os meios de comunicações eram humanos. E aí, para que a agenda de Jesus fosse adequadamente atendida e ele tivesse o melhor proveito do tempo possível, então ele enviava os discípulos adiante. Eles chegavam numa aldeia, por exemplo, e dizia: olha, Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido, que realiza milagres e tem palavras de sabedoria, e que foi revelado nos nossos dias, segundo as profecias, ele está aqui, e ele haverá de chegar nesta aldeia, no dia tal, na hora tal. Então, quando Jesus chegava na aldeia, as multidões já estavam reunidas esperando por ele. Só que os discípulos que iam à frente, o precedendo, preparando o caminho para a chegada de Cristo até esses locais, as multidões, elas eram impactadas com a visita já dos discípulos, porque eles estavam ali representando a autoridade daquele que os havia enviado. O anjo foi enviado pelo próprio Cristo, e ele está comunicando a mensagem de Cristo, ele é o portador da mensagem. E João aqui se confunde certamente e se precipita em adorar aquele anjo, e portanto ele é repreendido. O verso 10 nós lemos o seguinte: disse-me ainda, ou seja, existe uma segunda exortação. Devem se lembrar aqui da introdução que eu fiz, mostrando essas divisões. Então aqui encerrou um diálogo no verso 9, e no verso 10 começa um outro assunto, porque João está dizendo o que mais o anjo disse para ele. Além de, primeira mensagem, adore a Deus. Agora vem a segunda mensagem: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Esta é a segunda mensagem daquele anjo para João. Tá? O que João vai tratar aqui dos versos 10 ao verso 15, encerrando o estudo nosso de hoje? Que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Nós não nos conformamos quando alguém faz algo de ruim e não é punido. Quando alguém nos faz o mal e não é punido. Nós também não nos conformamos quando fazemos algo virtuoso, algo de bom, algo lisonjioso, algo que seja realmente elogioso ou louvável, e não temos reconhecimento. Nós, seres humanos, imperfeitos que somos, nós temos sede de justiça,
E essa sede de justiça cria em nós uma expectativa para que aqueles que fazem o mal recebam a retribuição, sejam retribuídos em conformidade com o mal que fizeram. Mas também temos a expectativa de que aqueles que fazem o bem sejam retribuídos de acordo com o bem. E quando você inverte isso, vendo corruptos sendo premiados, privilegiados e justos sendo punidos, oprimidos, nós afirmamos, não há justiça. Não há justiça. Então, a expectativa que temos na vinda do Senhor Jesus Cristo é que na sua vinda todos os homens sejam retribuídos conforme as suas obras. Conforme as suas obras. E é isso que João vai trazer para nós aqui como registro daquilo que ele ouviu por parte do anjo. João não deveria, primeiramente, selar o livro. Isso deve significar que ele deveria e deve ser acessível e compreendido por qualquer pessoa. Ninguém pode ser privado da sua mensagem. Então você não pode, particularmente nós estamos tratando do livro do Apocalipse, olhar para o livro de Apocalipse e falar assim, não quero nem ler. E às vezes, muitos de nós nem sequer lemos o livro do Apocalipse. Talvez lemos aí de Mateus até Judas, chegando nos primeiros versos de Apocalipse, falando, não vou ler esse livro aqui não. Não, nós temos que ler este livro, nós temos que compreender este livro. O anjo disse para João, amando de Cristo, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o livro ele tem que ser acessível a todos, todos precisam compreender a mensagem deste livro, mensagem esta que é comunicada pelo próprio Cristo. Selar, de acordo com o contexto, nós vimos isso desde o capítulo 5, onde pela primeira vez o livro é citado como selado, fechado, significa identificar, certificar ou ocultar algo. O livro, enquanto fechado, os decretos redentivos de Deus estão ainda no estado de mistério. Mas quando Cristo vai rompendo os selos, os decretos redentivos vão sendo cumpridos. E uma vez que o 7º selo é quebrado, o livro é aberto, capítulo 20 de Apocalipse. E com este livro aberto, Cristo, assentado no seu trono, julga todas as coisas e encerra os tempos, introduzindo os santos no estado de glória e os ímpios no estado de eterna punição. Então, enquanto o livro não é aberto, os seus decretos estão mantidos em segredo, eles não estão sendo revelados. Então, o selo, de acordo com o contexto do livro de Apocalipse, aponta especialmente para aquilo que está sendo mantido em segredo. Já no capítulo 5 de João, diz que ele chorava, porque ninguém foi achado digno para desatar os selos e abrir o livro. Ora, se ninguém foi achado digno, então nós estamos perdidos, não há salvação. Porque o livro contém os decretos eternos de Deus e à medida que eles são revelados, eles são cumpridos. E João entra em desespero, precipita, entra em desespero e começa a chorar, até que um dos anciãos o aborda e diz, não chores. E aí aponta para o cordeiro que foi morto e foi achado digno para revelar ou para cumprir os decretos redentivos. E os decretos redentivos aqui, eles envolvem não apenas a salvação dos santos, dos eleitos, mas também a punição dos inimigos, dos ímpios. Este livro, ao contrário de Daniel, capítulo 12, verso 4, lá a revelação que Daniel recebeu a seguinte orientação, tu, porém, Daniel, encerra as palavras, ou seja, sela, fecha, oculta, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Então, este livro, ao contrário de Daniel, capítulo 12, verso 4, nunca deveria ser selado. A revelação de Daniel tinha que ser mantida em sigilo, mas a revelação de João não poderia ser mantida em sigilo, deveria ser revelada. Deus não revela profecias, Deus não revela, só revela profecias no momento certo, tá? Corrigindo aí o slide. No caso de Daniel, não era a hora de revelar. Corrigindo aqui o texto, Deus não revela profecias a menos que seja no momento certo. No caso de Daniel, não era hora de revelar o que havia recebido. Mas no caso de João,
aqui, particularmente o livro de Apocalipse, o tempo era diferente e era a hora de abrir o livro e revelar, por uma razão. O verso 10 diz qual é a razão: porque o tempo está próximo. Essa é a razão porque este livro precisa ser revelado, este mistério precisa ser revelado, e as pessoas precisam entender o que Deus está fazendo na história, a fim de prepará-las para o que está por vir, o julgamento de vivos e de mortos, como vimos aqui no capítulo 20. E por que não dizer também o capítulo 21, que revela, se no capítulo 20 nós temos a ênfase na punição dos ímpios, dos homens ímpios e dos seres espirituais do mal, no capítulo 20 nós temos a revelação do estado glorioso dos redimidos do Senhor, que estão na presença de Deus. Como já disse, onde há o rio de água viva, a árvore da vida, onde não há nenhuma maldição, a glória de Deus resplandece sobre eles, eles estão diante do trono do Pai e do Filho, tendo o nome inscrito na sua fronte, apenas para indicar simbolicamente que eles pertencem a Cristo. Onde nós encontramos correspondência no livro? Lá no capítulo 7, não danifiques a terra, até que os servos sejam todos selados. E eles procedem de todas as tribos. Esta é a comunidade pactual, é o povo do pacto, é o povo de Deus, o povo do pacto. Portanto, eles têm espiritualmente o selo, a marca da propriedade de Deus, pelo mérito e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo está por vir. O tempo está próximo, Cristo está por vir, e as pessoas precisam ter acesso a esse livro, compreender a sua mensagem, serem advertidas e preparadas para este dia que está próximo. No final dos tempos, o Senhor será revelado e retribuirá a cada um segundo as suas obras. É isso que nós lemos aqui no verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Verso 11, nós lemos esse verso, que lendo esse verso, parece ser até contraditório, né? Porque se em todo o livro nós encontramos estímulos para abandonarmos o pecado, para abandonarmos uma vida que seja desonrosa diante de Deus e que perverte também o nosso testemunho cristão diante dos outros, aqui nós lemos no verso 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A princípio, este verso parece fatalista, mas na verdade é evangelístico. Trata-se de um apelo para que todos respondam ao livro, guardando as suas palavras, porque o tempo está próximo. Isso está no contexto. Do contrário, não encontrarão outras palavras que possam conduzi-los à salvação. Se as advertências do livro não são recebidas como suficientes, como vemos no verso 18 ao verso 19, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. João está proibindo que este livro seja alterado, porque todas as revelações registradas neste livro são suficientes para nos advertir e para nos preparar para o grande e maravilhoso dia da vinda de Cristo, porque o tempo está próximo. E se as advertências do livro não são recebidas como suficientes, não há mais nada que Deus possa falar e não há mais nada que possam ouvir. Não há mais o que falar. Você prega o Evangelho, aliás, conversa com alguns irmãos esses dias, eles estavam contando as dificuldades de lidar com pessoas que questionam a palavra de Deus, e eu estava dizendo: olha, o nosso fundamento, a nossa base de autoridade para fazermos qualquer afirmação, para discutirmos e argumentarmos, a nossa base é a palavra de Deus. Se a pessoa recusa a palavra de Deus, se a pessoa não aceita a palavra de Deus, se não aceita as premissas que nós temos, não há o que discutir, não há mais o que fazer.
E tem irmão, tem irmã que tem uma crise de identidade, sei lá, uma crise existencial tão grande, que se sente culpada porque a pessoa rejeita a palavra de Deus e vai para casa dizendo: eu não consegui salvar ele, eu não tive argumentação suficiente para salvá-lo. Ora, ninguém salva ninguém com argumentações intelectuais, meramente racionais. As palavras de Deus são suficientes. Se a pessoa se recusa a ouvir a palavra de Deus, como Jesus orientou os discípulos, eles devem deixar a cidade e sacudir o pó, até o pó que se encontra nos seus pés. É assim. Mas quando nós não confiamos na palavra de Deus, quando nós não confiamos na ação do Espírito Santo, a gente quer vencer com argumento. A gente quer vencer com o nosso argumento. É como se a palavra de Deus não fosse suficiente, ou se a eficácia das palavras de vida eterna, da palavra de Deus, dependesse da nossa capacidade de retórica e de argumentação. E aqui, se não aceitam as advertências recebidas da palavra de Deus, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Portanto, 4 vezes encontramos essa palavra nesse pequeno verso. Continue, 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 continue. O homem no seu caminho, seja fazendo injustiça e sendo imundo, seja praticando a justiça e sendo santificado. Para aqueles que têm a palavra de Deus como suficiente para a sua salvação, para lhes conduzir a Cristo para a salvação, então que eles continuem neste caminho. Para aqueles que não têm a palavra de Deus como uma base de orientação até Cristo, não creem na palavra de Deus, não há mais o que fazer, eles vão continuar no seu caminho, então continue no seu caminho. Os incrédulos da verdade de Deus, por recusarem a palavra e resistirem a acatar as suas advertências, devem continuar em seu caminho para serem, finalmente, penalizados pelo Senhor quando Ele vier. É simples, pode parecer frio, mas a justiça de Deus, ela é implacável. Ela é implacável. Ou você crê em Cristo ou você não crê em Cristo. Ou você obedece a Cristo ou você não obedece a Cristo. Não há meio termo, não há neutralidade. O mesmo princípio se aplica aos crentes. Devem continuar na prática da justiça e da santidade. Diante de Deus não há neutralidade. Não há neutralidade. Só existem 2 destinos, Salmo de número 1. O caminho dos justos e o caminho dos injustos. O caminho do ímpio e o caminho do reto, do justo. Não existe um outro caminho alternativo. Não existe centrão. Não existe zona de barganha. Ou você está destinado para a vida eterna, ou você está destinado para a perdição eterna. Então, se aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e as recusa, então continue o injusto fazendo injustiça e o imundo ainda sendo imundo. Agora, aqueles que acatam as palavras dessa profecia, as guardam, como é a palavra que nós temos aqui no texto do nosso, que nós vimos na semana anterior, verso 7, e também o verso 9, guardam as palavras deste livro. Esses que guardam as palavras deste livro, eles têm um outro destino. O destino deles é a vida eterna com o Pai e com o seu Filho. Então que esses continuem na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A santificar-se. Há também um sentido em que as escolhas fixam o caráter e que está chegando um tempo em que a mudança será impossível. Invoque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, porque quando Ele vier não vai dar tempo de dizer: Senhor, deixa eu voltar e reparar os meus caminhos. Não haverá mais possibilidade de mudança e para arrependimento. As escolhas atuais se tornarão ou testificarão o caráter permanente de todos na eternidade. Aqui nós somos capazes até de esconder uns dos outros o nosso nível de comprometimento de fé. Mas, na eternidade, todas as coisas serão reveladas.
No verso 12, nós lemos o seguinte: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em todo o Novo Testamento, encontramos referências repetidas ao retorno do Senhor para a sua noiva, a igreja. Esse é um tema, assim, muito frequente em todo o Novo Testamento. Para não dizer do Antigo, no Novo Testamento há muita ênfase sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus Cristo. Eu falo do Antigo Testamento, mas como assim, pastor? No Antigo Testamento fala da segunda volta de Cristo? Sim, fala. Quando você lê, por exemplo, o que consta em Isaías capítulo 11, o que você encontra ali? Você encontra a descrição do que será a vida eterna na segunda vinda de Cristo. O que será um reino perfeito de paz que o Filho, o rebento, o tronco de Jessé haverá de trazer aos eleitos. Então, a promessa é que o Senhor Jesus voltará. No Novo Testamento você encontra mais material ainda, você encontra mais referência ainda falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele haverá de, com Ele está o galardão, Ele haverá de retribuir a cada um segundo as suas obras. Em diversas passagens encontramos a relação entre a vinda de Cristo e a retribuição. E eu selecionei aqui algumas passagens. Mateus 16, 1 Coríntios 3, 2 Timóteo 4, 1 Pedro 1, e aí dentro do livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 23, capítulo 14, verso 13, capítulo 20, verso 13, por estar mais próximo de nós aí, se você puder virar a página da sua Bíblia, vamos ler o que diz o verso 13 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Qual é o contexto? O contexto da vinda de Cristo, que de forma bem simples e bem rápida, bem breve, de forma brevíssima, no final do verso 9, é descrita como: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. De forma brevíssima, esta é uma indicação da vinda de Cristo. Nós já vimos isso aqui em outras passagens, em outros estudos, E essa vinda de Cristo, ela é um pouco mais amplificada no capítulo 19, especialmente a partir do verso 11. A partir do verso 11 do capítulo 19. No capítulo 20, como o foco é a punição dos incrédulos, então João apenas sintetizou que quando todos os inimigos estavam congregados para a peleja, desceu o fogo do céu. Esta é uma indicação do julgamento de Cristo contra os seus inimigos. Então, em outras palavras, em outras passagens, advertem para o fato, não foto, eu coloquei errado aí, o fato de que todos hão de ser julgados em conformidade com as suas obras, as quais darão provas da fé em Cristo. Lembra-se do que Tiago disse, lá especialmente no capítulo 2? Que as nossas obras, existem obras que provam a ausência de fé, e existem obras que provam a presença da fé. As obras que provam a ausência de fé serão queimadas pelo fogo, falando do julgamento final. Mas as obras que provam a presença da fé, olha o que vai acontecer. Capítulo 14, meus irmãos, verso 13. Capítulo 14, verso 13. Capítulo 14, verso 13, nós lemos assim, falando da redenção dos eleitos, do resgate ou do arrebatamento da igreja. Então, todos aqueles que morrem, escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que obras que acompanham aqueles que morrem no Senhor? Senão o testemunho de que eles creram verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque essas obras, elas testificam a fé verdadeira. Elas testificam a fé verdadeira. Então é em conformidade com as obras que Cristo haverá de julgar, de retribuir a cada um. Ele haverá de
de retribuir a cada um em conformidade com as suas obras, as quais darão provas da fé em Cristo ou não, da obediência à palavra ou a sua negação, da adoração a Deus somente ou da idolatria, e assim por diante. Essas obras dão testemunho, e diante dessas obras não tem como você dizer, não foi bem assim. É a mesma coisa de você ser flagrado, alguém tira uma foto de você fazendo uma coisa errada, aí alguém vai e diz assim, olha, por que você fez aquilo? O que eu fiz? Você fez isso e aquilo. Não fiz isso não. Aí o indivíduo vem e mostra a foto, fala, olha aqui, a prova de que você viu, você fez isso. Você não tem o que fazer, né? As provas são apresentadas diante de Cristo pelas nossas obras. Se cremos de fato em Cristo, o que nós lemos aí no verso 11? Se cremos de fato em Cristo, nós continuaremos praticando a justiça, e como santos continuaremos nos santificar. Mas se nós não cremos em Cristo, se nós não respeitamos a palavra de Deus, se nós não adoramos somente a Deus, então nós vamos continuar fazendo injustiça e continuaremos imundos, esse é o caminho, é a continuidade, vai continuar sendo aquilo que está em conformidade, vai continuar fazendo obras que estão em conformidade com a sua própria natureza. Quem que pratica a injustiça senão o imundo? E quem que se santifica senão aquele que pratica a justiça? Então você faz o que você é, você faz aquilo que está em conformidade com a sua natureza e com a sua fé, ou com a ausência dela. Nossa tendência é de nos esquecer do porquê estamos aqui e vivermos sem a esperança da vida eterna, mas este verso nos lembra que está chegando um tempo em que haveremos de prestar contas da nossa fé. Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, fala daquela parábola dos talentos, do Senhor que se ausenta, confia talentos aos seus servos, mas um dia ele volta e ele exige prestações de contas. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, nós lemos assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, novamente, como no verso 7, o Senhor declara com certeza absoluta quão surpreendente será o seu retorno. Ele diz no início do verso 12: e eis que venho sem demora. Mas aqui ele enfatiza para nós o seu retorno. Portanto, essa não é apenas uma promessa de retribuições, mas uma exortação a uma vida santa e piedosa, guardando as palavras deste livro. 2 vezes João registra isso. A parte B do verso 7, se você puder conferir, a final do verso 7, ele diz: aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Depois, no verso 10, início do verso 10, ele disse: não seres as palavras... final do verso 9. E dos que guardam as palavras deste livro. 2 vezes, João está enfatizando aqui, porque a única maneira de redimir o tempo é vivendo, observando e obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa motivação e a nossa correção. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, deixar de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, de julgar todas as coisas mediante a palavra de Deus, de nos corrigir mediante a palavra de Deus, de tomar as nossas decisões olhando para o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar sendo considerada em todas as nossas decisões. No verso 13, nós lemos: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O próprio Jesus Cristo garantiu a promessa da sua vinda. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última letra, significando que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. O próprio Cristo, ao usar essas referências gramaticais das letras do alfabeto grego, ele mesmo está declarando o seu significado. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele abrange todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua autoridade. Não existe ninguém, nem antes e nem depois de Cristo. Ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é o princípio e o fim. Ele mesmo usa
a ilustração e ele mesmo faz a interpretação. Esses títulos enfatizam o conceito de que o nosso Senhor é tanto a fonte como a consumação de todas as promessas contidas no livro. É Ele quem está garantido. Eu estou para vir sem demora. Minha vinda será breve. Ou seja, surpreendente, repentina, como vem um ladrão na casa. E Ele está dizendo, quando eu vier, eu retribuirei a cada um. Aí na sequência Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a fonte e a consumação. É Ele quem profere essas promessas e é Ele quem há de cumpri-las. Ele confirma e autentica as palavras e declara a sua soberana capacidade para cumprir tudo o que prometeu. Também, na base dessa confiança, afirmou como retribuirá a cada um no dia do seu retorno. Agora fica mais fácil nós entendermos os últimos versos do nosso estudo hoje. O verso 14 e o verso 15 mostram dois povos. Os que serão punidos, primeiramente os que serão beneficiados, abençoados, e os que serão punidos. Os que serão abençoados são chamados aqui de bem-aventurados. Por quê? Porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o propósito de Deus, ao conduzi-los à salvação pelos méritos de Cristo, é para que eles sejam assistidos pela árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui está a sétima e última bem-aventurança no Apocalipse. Bem-aventurados, nós encontramos sete vezes esta expressão em todo o livro, e esta é a última expressão. A palavra bem-aventurado evidencia fortemente, a palavra bem-aventurado aqui na língua portuguesa são duas palavras, mas na língua grega é uma palavra só, Macário. A palavra bem-aventurado evidencia fortemente a bênção que será dada aos que foram justificados para a vida eterna. As vestes representam a condição de integridade de uma pessoa. Sujas significam indignidade, humilhação, que, aplicando ao nosso contexto, a destituição da glória de Deus. Quando nós estamos bem vestidos, nós estamos nos sentindo o quê? Na condição de perfeita integridade moral, relacional. Mas quando as nossas roupas estão sujas, você olha para uma pessoa que está com as roupas destruídas, a pessoa está descalça, sua pele está suja, seu cabelo também, há mau cheiro. Você olha para essa pessoa, qual a impressão que você tem? Ou ele oferece algum tipo de perigo, ou é uma pessoa que vai me incomodar, porque a gente já olha assim, já com desprezo. Uma pessoa que anda assim, é uma pessoa que anda sem dignidade, sem o respeito. É uma pessoa, por isso, ela é desprezada, maltratada, ela é esquecida. E muitas pessoas não têm interesse algum de dedicar um pouco do seu tempo, um pouco dos seus recursos, para acudir quem ela, na prática, não vê nenhum valor. Mas quando a pessoa está bem vestida, oferece para nós algum tipo de status, de reputação. Então nós fazemos questão de tirar foto com uma pessoa que nós nunca vimos, que não conhece a nossa vida, que não anda conosco, mas porque ela é famosa, nós temos que nos colocar ao lado dela e tirar foto, porque ela nos oferece um pouco de dignidade. Mas quem quer tirar foto com uma pessoa que está numa condição de maltrapilho na rua? Ninguém quer fazer isso. E aqui o texto está dizendo que bem-aventurados são aqueles que lavaram suas vestiduras, estavam com as suas vestiduras sujas, indicando aqui que essa pessoa ela estava numa condição de impureza, de indignidade, destituída da glória de Deus, desprovida de qualquer pureza moral, mas ela teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, lavadas, pela fé em Jesus Cristo, indicam essas vestes aquele que foi justificado segundo o mérito da sua morte na cruz. Por isso o texto diz que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está apontando para a obra expiatória. O Cordeiro era imolado,
amarrada, as suas patas eram amarradas, colocadas sobre o altar. O sacerdote, então, com uma lâmina feita de pedra, então cortava ali o pescoço daquele cordeiro, o sangue era derramado no altar. Dependendo do caso, ele colhia o sangue, aspergia no altar e ainda levava lá para dentro do santuário, onde ele tinha um outro ato para fazer, que era derramar sobre os chifres do altar de bronze que estava diante do véu, dentro do santuário. Então, era assim, e depois desse ato, o cordeiro ele era queimado. Então, o sangue do cordeiro e a queima da sua carne, subindo aquela fumaça na presença de Deus, simbolizava, desculpa, até esqueci de citar, que a pessoa ocupada tinha que colocar as mãos na cabeça do animal, quando ele era imolado e o seu sangue derramado. Um ato simbolicamente de transferência de culpa para aquele animal. E depois que havia esse ato de colocar as mãos sobre a cabeça do animal e cortava o pescoço para que o sangue fosse derramado, então aquele cordeiro que tinha recebido a culpa do penitente, ele era declarado culpado, aquele animal, não tendo sido feito nada de errado, mas ele recebe a culpa do penitente, e então ele é sacrificado, e Deus então se satisfazia com aquele sacrifício. E aquele que tinha colocado as mãos sobre a cabeça do animal que ia ser sacrificado, ele, por ter simbolicamente transferido a sua culpa, ele era então dispensado como inocente do mal que ele tinha cometido. Agora, quem são esses que lavam suas vestes no sangue do cordeiro? Senão aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus e que não vivem segundo a sua própria justiça, mas segundo a justiça daquele que, pela reta justiça, imputou justiça sobre nós, nos justificando, que é o Senhor Deus. Então, esses que lavam as suas vestiduras são os crentes verdadeiros. Agora, verso 15 fala de um outro grupo que vai ficar de fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses hão de receber a bênção, os bem-aventurados, verso 14, e a felicidade por toda a eternidade. Por isso que fala que eles terão acesso à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas, ou seja, eles entrarão dignificados pelo sangue do Cordeiro, e lavaram suas vestiduras. Então eles entram pelas portas. Certo? Agora no verso 15, fora ficam esses aí. Estará todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, capítulo 20, verso 15, que pratica abominações e mentiras, verso 21 e verso 27, descritos nesse verso 15 do capítulo 22, simplesmente como todo aquele que ama e pratica mentira, pois essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. Os não regenerados permanecem em sua condição e caráter. Não apenas serão excluídos, mas permanecerão na miséria e infelicidade de seu estado decaído. Esses hão de receber... voltei aqui, né? Encerramos o nosso assunto de hoje. Que palavra, né, irmãos? Palavra de Deus, ela é reta, vai direto ao ponto, né? Bem-aventurados são todos aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estes terão direito, terão acesso à árvore da vida e entrarão pelas suas portas. Fora ficarão todos aqueles que amam a mentira, que amam a idolatria, que é uma forma de mentira, que amam a imoralidade, que é uma forma de mentira, que amam a incredulidade, é uma forma de mentira. Ao recusar a verdade, tudo que você aceita é a mentira. Esses ficam de fora e hão de permanecer no estado em que eles se encontram na sua natureza, contudo, em meio a um sofrimento que é difícil de descrever com as nossas palavras. O Senhor Jesus vem sem demora. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Quem faz essa promessa é aquele que há de cumprir essa promessa. Que Deus nos abençoe
acatando as advertências dessas profecias, praticando a justiça e santificando a nossa vida. Vamos orar? Senhor, guarda as Tuas palavras nos nossos corações para não pecarmos contra Ti. E abra os nossos olhos para o dia da vinda de Cristo, gerando em nós um santo temor na Tua presença, em tudo o que falamos, em tudo o que fazemos, em tudo o que nós pensamos. E livra-nos, ó Deus, de cairmos no engano, nos esquecendo das Tuas palavras e nos apegando àquilo que o Senhor não se agrada. Nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Cordeiro, aquele que derramou o seu sangue para que as nossas vestes nele fossem lavadas. Nós declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós confiamos na sua obra e sabemos que tudo o que Ele fez foi suficiente para a nossa redenção. Lembra-te, ó Deus, da Tua aliança e derrama sobre nós, o Teu povo, as Tuas misericórdias. E ajuda-nos a permanecermos firmes na doutrina que temos recebido. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.